É, meu Deus, não fazem isso. A palavra o jornalista Manuel José. Se tivermos que olhar para as diversas etapas da nossa comunicação social, vamos olhar para o tempo colonial, depois tivemos esta fase do monopartidarismo, subimos para a época 92, depois houve o regresso ao conflito, que terminou em 1990, em 2002. De 2002 também abriu-se uma outra etapa. Como caracteriza todas essas etapas que a comunicação social tem passado para ser um ponto de equilíbrio ou um ponto de convergência para a consolidação do processo democrático no nosso país? Bom, obrigado uma vez mais, caríssimo Horácio dos Reis. Eu, como sabe, estou muito à vontade para falar desse tema, mas antes eu gostaria só de lembrar, é um prazer imenso estar aqui ao lado do mais velho Fernando Pedro Gomes. Fernando Pedro Gomes, se calhar muitos não sabem, foi dos pioneiros quando Angola ainda não tinha os quadros suficientes para abraçarem o mundo do jornalismo. Fernando Pedro Gomes foi um dos primeiros desse país. Angola não era independente. Eu antes eu gostaria de trazer dois conceitos. Um é de Margaret Thatcher sobre democracia, em que Margaret Thatcher diz que democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas para que os ruins, os maus, não fiquem para sempre no poder. E depois tem outra, para associar, de um filósofo norte-americano, Noam Chomsky, que diz que a democracia é encenada. É uma encenação com a ajuda da mídia. E funciona como uma máquina de propaganda. Isso é Noam Chomsky. No livro Manipulação do Público, em coautoria com Herman Edwards. E por que eu trouxe esses dois conceitos? É para dizer o seguinte, e um pouco também no tema da abordagem aqui. Eu tenho convicção de que democracia não se decreta, não se institucionaliza. Democracia conquista-se. E se calhar também esse é um dos nossos pecados. Nós pensamos que democracia é decreto, alguém vai vir e... Olha, não, a partir de hoje nós vamos ter democracia. Lei do engano. A democracia é conquista mesmo, é conquista a preço muito, muito duro. Isso para dizer que em 1991, 92, quando o país fez aquela viragem, que eu considero viragem administrativa ou política. Por que é que chama de uma viragem administrativa? Exatamente por causa do argumento que apresentei, que a democracia não se decreta. Não pode... Então, aqui ganha razão a tese segundo a qual a democracia é um processo, tal como tem sido sistematicamente advogada por muitos políticos. Mas não nessa senda. Se for também nessa senda, é outra manipulação. Né? Esse é um argumento que eu chamo de chavão para que as pessoas fiquem mesmo aí. Processo é processo. Todos os processos, deixa eu lembrar que todo processo, seja ele de que âmbito for, tem sempre um começo e tem fim. Né? Um processo não pode permanecer ad eterno. Não é? Esse é o argumento mesmo dos políticos, como disse o Horácio, para adormecer as pessoas, enfim. Mas voltando a essa democracia que estava a dizer, quando em 91, 92, houve a viragem, né, da Segunda República, introduziu-se o multipartidarismo, enfim,
Portanto, eu considero de uma mudança administrativa porque democracia não se decreta mesmo. É muito complicado. É uma conquista, aquilo vai se conquistar mesmo, em função dos players que fazem, que constituem essa sociedade. Para associar a mídia e indo buscar o conceito de Noam Chomsky, que a democracia é encenada com a ajuda da mídia, é aí onde eu vou buscar aquela frase do mais velho Pedro Gomes, de que essa comunicação social tanto pode ir para o mal como para o bem. E no nosso caso em concreto, eu acho que a comunicação social que é feita em Angola é mesmo pro mal. É pro mal. Manuel José, não está a ser radical nesta Eu estou a avaliação que ser faz? realista. Aliás, esse é o meu apanágio. Se for buscar exemplo, não vamos sair daqui hoje do que eu estou a dizer. Portanto, a comunicação social, lembrem-se, os ouvintes, que quando foi do GURNE, Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, em que se introduziu alguns elementos de outras forças partidárias fora do partido hegemônico, do partido-Estado, a pasta da comunicação é das únicas que não se cedeu. A pasta da comunicação é das únicas que não se cedeu. E não se cede, porque é um instrumento extremamente importante para os intentos de quem se propõe a dominar, que é o nosso caso em concreto, que é um domínio. Porque comunicação é uma coisa simples. Talvez as pessoas vão dizer, não, porque eu sou da área e estou dizendo, é uma coisa simples. Mas se é simples, tal qual como está a afirmar. Onde está a dificuldade desta simplicidade ser compreendida e ser implementada dentro dessa visão? Não, ela torna-se difícil. É como os analistas do futebol costumam dizer. O futebol tem que jogar simples. Às vezes os jogadores é que complicam. Mas torna-se difícil por quê? Porque essa comunicação não é usada dessa forma como ela é, simples. Ela é usada como um mecanismo de manipulação, ponto. Mas também não estará aqui quem tem o poder político de fazer da comunicação social um instrumento de dominação? Mas ele perde. No jogo que ele está, porque ele é o dominador, né? Ele tem interesses. Só para provar isso, eu vou dar só um exemplo. Em 2015 eu tive um problema. Quer dizer, impuseram-me um problema. Né? Fui agredido, fui levado para uma esquadra por elementos das forças da polícia, forças armadas, enfim. E depois de uma hora na esquadra, eles disseram que não, era um engano e tal, nós confundimos com um marginal extremamente perigoso e tal. Eu disse, mas então eu lá no terreno, eu disse, eu sou o fulano, digam-me pelo menos qual é o motivo, né, de vocês me levarem. Vocês nunca disseram. Para depois de agora, vocês me porem numa esquadra e dizerem que... O que é que eu fiz? Eu escrevi para todas as instituições. Todas as instituições, Parlamento, Provedoria de Justiça, Ministério da Comunicação, Ministério do Interior, todas as instituições. E em todas as instituições eu fui respondido. Sabe qual é a instituição que não me respondeu? Não. Exatamente aquela que eu pertenço. Comunicação social. Comunicação social. Eu tenho o borderô da carta que fiz, ou a cópia da carta que fiz. A única instituição que não me respondeu. O Ministério da Comunicação Social. Exatamente aquela em que eu faço parte. Por quê? Porque a comunicação é feita, a comunicação social em Angola é feita para o interesse do dominador. Por isso é que não lhe interessa ele cumprir essa facilidade que a comunicação social encerra.
Porque a comunicação social é factual. Facto. Isso é uma garrafa, né? Eu vou cobrir e vou dizer, não, isso é uma garrafa. Eu não vou dizer que isso é uma lapiseira. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,